Vamos então dar início à reunião do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Recuperação de Aprendizagens. Começo por dar as boas-vindas e agradecer à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo o nosso desafio e convite a estarem aqui presentes. Conforme foi referido no ofício que enviámos, o objetivo desta audição é tentar perceber como estará a funcionar nos vossos associados a avaliação e o acompanhamento na concretização do plano de recuperação de aprendizagens e as medidas que foram implementadas em diversas áreas no que diz respeito à recuperação das aprendizagens perdidas ao longo da pandemia. Apresentando aos senhores deputados a comitiva, portanto, temos connosco o Dr. Luís Virtuoso, Presidente, o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, Diretor Executivo, e o Dr. Henrique Lobo Borges, Assessor de Direção. E, portanto, esta é a equipa, os senhores deputados, eu sou Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do PS, a senhora deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e o senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Serão os grupos parlamentares que aqui estarão presentes hoje para realizar esta audição. A grelha de tempos constitui-se da seguinte forma, deixe-me olhar para a cábula, para eu não falhar. A primeira parte será uma apresentação de Vossas Excelências por 10 minutos, depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para fazer observações e, sobretudo, vos fazer questões, e depois terão, então, outros 10 minutos para esclarecimento e resposta às questões. Vamos, sim, dado feitas as explicações, vamos iniciar com o grupo de trabalho, com o grupo parlamentar do PS e o senhor deputado Agostinho Santa, por favor. Como? Desculpem. Desculpem. Não, estava... Desculpem. Obviamente. Peço então quem será... Calculo que o Dr. Luís Virtuoso. Sim, senhora. Então, por favor, tem a palavra. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado. Cumprimento os senhores deputados. Muito obrigado pelo vosso convite. É sempre um gosto e é importante que nos sintamos bem acolhidos e que possamos representar condignamente o nosso setor, que é um setor importante em Portugal. Exercemos um exercício público de educação e defendê-lo a miúdo em todos os locais onde nos encontramos e onde vamos intervindo. Defendemos claramente a liberdade de educação e, portanto, esse é o nosso objetivo principal. E dentro da liberdade de escolha de escola, que é fundamental para que cada família possa verdadeiramente escolher os projetos educativos que quer para os seus filhos. Durante este tempo e ao longo destes anos, claramente o EPC é um sistema que está fora dos apoios do Estado. E isto é uma coisa que nos preocupa imenso. E, portanto, todos os apoios, sejam eles quais forem, e também, nomeadamente, a recuperação das aprendizagens, continuamos afastados desses apoios, o que nos entristece de alguma forma. Porque a verdade é esta: os nossos alunos têm direito a ser tratados de igual modo. Temos imensos alunos que são apoiados também, ou deveriam ser apoiados num tratamento normal pelo ASE, pelo Serviço de Ação Social Escolar. Alguns, em grande número, estão a ser apoiados nos contratos de associação, mas também nos colégios normais do ensino regular, em que são totalmente independentes. Também temos imensas famílias que estão a ser apoiadas pelos próprios colégios e achamos nós, com alguma pertinência, que estes alunos e estas famílias também deveriam ter a ser apoiadas. Exemplos práticos. A questão que se falou agora, quase pós-Covid, a questão dos computadores portáteis, dos manuais escolares, tudo isto são pequenos contributos que podiam ser dados às nossas famílias, e a verdade é que nós acabamos, nos nossos associados, acabamos por ter que resolver o assunto internamente, quando podíamos estar perfeitamente integrados também no sistema escolar e no sistema de ensino. Sobre este assunto, já houve alguns parceiros de provedoras de justiça. Podemos falar um bocadinho mais lá para a frente sobre este assunto. Aí o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, como nosso jurista e porta-voz da Associação, terá excelente oportunidade para defender também e fazer alguns. Mas temos de denunciar esta iniquidade, esta injustiça que acontece e, portanto, que nós achamos bem. Dito isto,
em relação às perdas de aprendizagem, queríamos salientar algumas coisas. Em relação ao levantamento que fomos fazendo nos nossos associados, por força da pandemia e dos seus resultados, na generalidade percebemos que há um problema de natureza psicossocial claramente dos nossos alunos, e isso nós constatamos claramente. Não é? Diria assim, numa primeira fase da análise deste processo, que é principalmente os mais novos, passado estes 2 anos, atrever-me a dizer que isto já não é só nos mais novos, é também nos mais velhos, e particularmente no terceiro ciclo secundário, vamos encontrando casos de desfazamento social, e isto está-nos a preocupar imenso, porque isto naturalmente vai repercutir também ao rendimento escolar e a própria felicidade dos miúdos. Não é? Quando se fala que há aqui algum problema de doença mental, é verdade, ela constata-se, observa-se, embora os nossos colégios tenhamos pouquíssimos casos, graças a Deus, e portanto aí podemos estar relativamente satisfeitos, mas continuamos preocupados à mesma, porque algumas dessas doenças são coisas que não se percebem muito bem e vamos acompanhando com todo o cuidado. Em relação a outras informações que eventualmente possamos tirar, as provas de aferição podiam ser um instrumento importantíssimo para termos esses resultados. Até agora não conseguimos dizer claramente quais são as perdas e essas perdas, se são, em que ciclos é que são, e não estamos em condições de o fazer. Temos a nossa análise interna, os nossos associados vão fazendo essas análises, mas nós não podemos, como associação, dizer assim, todo o setor, não. É verdade, os nossos casos são muito diferentes, os alunos também são muito diferentes e, portanto, naturalmente, essas dificuldades também serão forçosamente diferentes também. Agora, temos a certeza que há aqui um problema de aprendizagem, isso temos. Não sabemos claramente quantificar e dizer em que ciclos, em que tipo de alunos. Aguardamos com alguma ansiedade, primeiro, os resultados dos testes diagnósticos que o IAV fez. Como sabem, foi num processo de muito piloto e, portanto, pode ser que nos dê já alguns dados e podemos depois tirar algumas ilações para os nossos associados, dado que nós, nessa amostra, também estão presentes alguns colégios do ensino privado e, portanto, vamos aguardar. Aguardamos também, igualmente, a questão dos resultados do PISA e do TIMSS de 2022 e, portanto, aí parece-nos importante porque são dados com quem até nós possamos fazer alguma comparação a nível europeu. Isso para nós é importante. Depois há ali um ou outro estudos que o IAV está a promover. Aguardamos serenamente. Temos muita confiança no IAV e, portanto, enfim, vamos acreditar que possamos dali tirar vários dados. Dito isto, segunda vez, agora queríamos dar aqui uma outra perspectiva ligeiramente diferente sobre isto. Isto preocupa-nos, é verdade, preocupa-nos tudo isto, mas como estamos a aguardar, o que é que vai acontecer? Continuaremos. Que aprendizagem, o que é que aprendemos com o Covid? Eu acho que esta tem sido a análise que pode ser feita, que deve ser feita e que nós temos vindo a fazer com os nossos associados. E nessa análise, há aqui, dentro do EPC, claramente conseguimos integrar as tecnologias. Essa integração das tecnologias correu, na generalidade dos nossos associados, bem, particularmente naqueles associados que têm o terceiro ciclo e o secundário relativamente forte, aqueles associados de colégios mais pequeninos, que só com o primeiro ciclo ou o segundo ciclo, aí sentimos que havia algumas fragilidades, temos como associação tentado dar o nosso apoio, mas na generalidade aprendemos muita coisa. Há aqui alguma dúvida que se põe, que é, dado este salto qualitativo, será que estamos, no atual momento, a aproveitar esse passo gigantesco que demos? Enfim, aí estamos a fazer as nossas análises. Há colégios que claramente têm... Foi uma onda que se criou e, portanto, vão nessa onda, mas há alguns, como tudo na vida, não é verdade? A resistência à mudança e os receios do futuro, ali teve que ser. E, portanto, o nosso esforço como associação também tem sido esse, que é motivar suficientemente os associados para que não se perca essa embalagem e essa aprendizagem e, portanto, com coragem, irmos avançando. A outra coisa que nós aprendemos também foi que é possível o trabalho autónomo dos nossos alunos.
E esse trabalho autónomo dos nossos alunos... Peço desculpa, o tempo bloqueou. Voltou. E o senhor não está seguramente a falar há 1 minuto. Também não estou a muito mais do que 5, portanto, eu estou aqui a controlar. Não, com certeza que eu não vou perder muito mais. Sim, senhora, eu serei rápido, então. Portanto, esta questão do trabalho autónomo dos nossos alunos foi também um passo importante. E, portanto, dito isto, para nós, a ilação que podemos tirar para o futuro é esta, que é a organização dos espaços, porque assim aprendemos também com as tecnologias, e a organização dos tempos, porque também percebemos isso com o trabalho autónomo, são aprendizagens muito importantes que estamos a tentar não perder com os nossos associados, e acho que este é nas nossas discussões, nos nossos parceiros, entre todos, que é estas duas coisas que para nós são as mais importantes, são as grandes ilações do futuro. Temos agora algumas preocupações que queria dizer também. A questão, tudo isto provocou, e ainda continua a provocar, da parte do Ministério, uma ânsia de controlar os colégios. E a verdade é esta, nós dentro da nossa autonomia e dentro da flexibilidade curricular que queremos assumir, nós queremos também ter a liberdade de deixar-nos trabalhar. E, portanto, temos sentido da parte do Ministério e dos Serviços Centrais uma vontade de querer continuar a controlar, e isto é uma pena, porque o próprio sistema educativo está a travar o processo. Já o dissemos variedíssimas vezes ao Ministro da Educação, aos seus secretários de Estado, aos diretores gerais, todos, e portanto, todos eles sabem qual é a nossa posição, e, portanto, vamos continuar a lutar para esta liberdade que nos parece importante. O plano do Governo para a recuperação das aprendizagens no Estado limitou-se claramente, tirando o sumo que ali se tira, é a questão dos créditos horários. Portanto, isso é uma coisa que para nós não nos resolve. O que para nós, ensino privado, porque somos privado, resolve-nos é instrumentos diferentes, uma forma de estar diferente, muita autonomia, muita flexibilidade curricular. Deixem-nos trabalhar. É esse o parecer que queríamos deixar aqui e o sublinhar que queremos deixar. Os nossos projetos educativos são vários, os nossos projetos pedagógicos são variadíssimos, todos eles acabam por ser diferentes e, portanto, é urgente que nos deixem trabalhar, que nós resolveremos o nosso problema com os nossos alunos. Depois, dizer-vos também que para nós é fundamental a avaliação externa. A avaliação externa aqui o ponto mais importante de tudo isto, e que com esta governação nós também já o dissemos variedíssimas vezes, o desvalorizar desta avaliação externa para nós é uma coisa muito preocupante. Juntamente a isto, temos a questão das provas de aferição também. Reduziram as avaliações externas e as provas de aferição estão claramente, a nosso ponto de vista, no sítio errado. As provas de avaliação estão exatamente a meio do processo, 5º, 8º, 2º. Perguntamos nós, aonde é que fica a autonomia, onde é que fica a flexibilidade curricular? Isto para nós é um erro. E, portanto, temos dito também a miúde, para nós, não querem fazer avaliação externa, ou pelo menos ponham as provas de aferição no fim de cada ciclo. E para isso, para nós, seria ótimo. Finalmente, e agora já entendo, queria só chamar aqui a atenção para o único assunto que neste momento nos preocupa imenso e que temos vindo também em todas as reuniões, que é a questão da contratação dos professores. Não é? E temos apresentado já em todas as reuniões que temos feito, eu já disse isto 4 ou 5 vezes, mas nunca é demais, nós estamos muito interessados em contratar licenciados. As habilitações próprias para nós serão suficientes. A questão da habilitação profissional, neste momento, não pode estar em cima da mesa, porque se estiver em cima da mesa, nós nunca vamos resolver o problema. E, portanto, o que é que nós sabemos com a nossa prática? Contratamos os nossos antigos alunos, os nossos pais, venham cá dar uma aula, venham cá dar esta, venham cá dar aquilo, e revelam-se gente que está no mundo do trabalho com magníficas intervenções perante os alunos e que todos eles lhes dizem, epá, isto é tão giro, gostava imenso, mas não passamos disso. E porquê? Porque a própria legislação não nos permite fazê-lo. E, portanto, a nossa proposta tem sido sempre, com as reuniões com o nosso Ministro, dizer assim, as habilitações próprias são os suficientes. Com a experiência de vida que esta gente tem, é abrir o mundo às nossas escolas, é dar-nos o mundo que os nossos alunos precisam. E, portanto, este era um problema. E depois, internamente, nós resolveríamos. Mas isso é um problema que nós resolvemos no nosso ensino privado. E aí não chocamos com os sindicatos.
Porque os sindicatos têm sempre a questão da formação profissional. E, portanto, se nós resolvermos a questão interna e dizer assim, não, a habilitação é esta, porque nós, como diretores, naturalmente, queremos o melhor, porque no dia em que cometermos algum erro, no dia a seguir temos os pais todos em casa, na nossa casa, e estamos desgraçados. E, portanto, nós queremos rigorosamente o melhor, queremos os melhores profissionais, queremos os profissionais que vão para as áreas de ensino com as melhores médias, porque não nos podemos deixar reduzir aos estudantes que aparecem ali com 10 e 11, não é desfazê-los, mas nós queremos realmente os melhores, porque precisamos dos melhores. E, portanto, esta é uma ideia que eu queria deixar aqui bem clara, porque essa formação profissional, depois nós dá-lemos os nossos professores nos nossos departamentos disciplinares, estão perfeitamente à altura, e deixamos sempre claro, nós não queremos fazer concorrência ao Estado, não queremos fazer concorrência aos sindicatos, e dizemos assim, a formação que nós dermos é a formação interna. O que queremos é que deixem-nos de trabalhar com esses professores, porque com certeza atingirão os melhores resultados, que são esses que todos almejamos. Nós, as nossas famílias e naturalmente a nação também ganhará com isso. Por último, se tem tempo, queria só fazer um último comentário. Não tem tempo. Pronto, muito bem. Já não tem tempo. Eu estava ali indecido em erro. Já não tem tempo porque Muito bem. teve mais de 3 minutos a falar antes do relógio bloquear, com toda a certeza. Então pronto, batemos certo. Se for um comentário de Não. 10 segundos, senão tem também a Pode fugir, oportunidade nos 10 minutos finais de complementar, então. Muito obrigada pelos testemunhos e vamos começar, então, pelo Sr. Deputado Agostinho de Santa. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas da Comissão, do Grupo de Trabalho, e cumprimento muito especial aos representantes da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, nas pessoas dos senhores doutores Luís Virtuoso, Henrique Borges, e deixei para o fim Rodrigo Queiroz e Melo, porque penso que conheço as outras duas pessoas, mas um contacto bastante mais próximo fui tendo ao longo dos anos, fruto das nossas responsabilidades, cada um ao seu nível, no mundo da educação. Muito bem-vindos e muito obrigado. O que a comunicação que aqui aconteceu diz-nos uma coisa, é que devemos marcar já convosco uma conversa de algumas horas, porque o que levanta aqui são situações importantíssimas para vós, importantíssimas para nós, mas que realmente, não extravasando completamente a questão das recuperações da aprendizagem, porque na educação está tudo interligado, mas de qualquer forma entendem que há aqui assuntos que merecem outro tipo de abordagem, que nem sequer nós vamos fazer a abordagem. Porquê? Porque para nós o deixem-nos trabalhar, que refere, é nesta ocasião, cumprirmos aquilo que temos assente, que é nós próprios ficarmos destas audições com a capacidade de tecermos juízos valorativos políticos acerca do desenvolvimento do processo de aprendizagens, e é essa a limitação deste grupo de trabalho, não podemos chegar a outro lado. De qualquer maneira, agradecemos muito a disponibilidade que merecem, porque é importante, é fundamental a percepção que tenhamos também, não apenas do que se passa na escola pública, mas também nos vossos associados, em relação, eu estou sempre, quando estiver a falar, estou sempre a falar na questão do plano de recuperação de aprendizagens. Esse plano de recuperação de aprendizagens é expressamente, por ele próprio, pelo seu próprio texto, é expressamente aplicado e aplicável aos vossos estabelecimentos. É evidente que restrito algumas medidas, que são aquelas que fazem sentido, e, importantíssimo, sem prejuízo do previsto no vosso estatuto. Isso é fundamental que aconteça. Porquê? Porque o princípio da liberdade de ensino é fundamental. Se calhar temos formas diferentes de entender o que é isso, mas, de qualquer forma, no princípio geral que nos une a todos, é fundamental que ele seja respeitado e que também tem uma aplicação muito grande na questão da autonomia pedagógica, administrativa e financeira dos vossos estabelecimentos. Cumpre ao Estado, no meio disto tudo, garantir e avaliar também, nos vossos estabelecimentos, a qualidade pedagógica e científica do ensino, fomentando melhoria pedagógica para o sucesso dos alunos e proporcionando apoio técnico e pedagógico quando solicitado. Não podia, assim, dentro das especificidades que o Plano de Recuperação de Aprendizagens se aplicar ao ensino privado e cooperativo, não podia deixar de ser. Destaque maior ainda para os estabelecimentos que têm contratos de associação,
muito mais justificado e muito mais intenso serão as razões para que, efetivamente, seja tido em conta, até porque as condições de ensino nesses estabelecimentos, como sabem, tão bem como eu, são idênticas àquelas que acontecem nas escolas públicas. Já estou na primeira página, tenho 4. Podia ter avariado o marcador. Não podiam também deixar de ser ouvidos sobre esta matéria para nos ajudar a fazer os tais juízos mais abrangentes sobre o desenvolvimento do plano. Até porque, nesta altura, estamos já a iniciar a fase de avaliação. Da avaliação, esperemos, eu pessoalmente, esperemos que seja numa primeira fase, mas é a avaliação final deste projeto, que não quer dizer que não possa ter continuidade, e uma das situações que eu levanto já, uma questão, é se vocês próprios acham que o plano de recuperação de aprendizagem, nos seus termos e nos seus alcances, deve continuar ou não. O modelo do plano era um modelo, pretende ser um modelo participado, baseado em identificação de necessidades e apelando ao exercício autêntico da autonomia, tanto na escola pública como na escola privada e cooperativa. Acho que isso que é fundamental. E dito isto, as questões que tinha para vos situar um bocadinho nas respostas, tentando que não fujam novamente para os assuntos que um bocadinho laterais, ou pelo menos complementares, que trazem. Que envolvimento tiveram os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com o plano de recuperação de aprendizagens? Nas várias fases, na sua gênese, quando ele nasceu, no seu desenvolvimento e agora na sua monitorização e na sua avaliação. Há diferenças de avaliação nos estabelecimentos com contratos de associação? Existem dados trabalhados sobre as medidas implementadas nos vossos estabelecimentos? Ou seja, estão à espera dos resultados apenas traduzidos a nível nacional, ou vocês próprios, dentro do vosso setor, são capazes também de ter dados para trabalharem e, designadamente, sobre as medidas e os seus impactos? Recorreram a instrumentos de apoio proporcionados pelas equipas do Ministério da Educação? Tiveram resposta satisfatória? A lei dá-vos o direito de recorrerem e dá a obrigação ao Ministério de o fazer. Não queria deixar de abordar um assunto que julguei que iam abordar e que não abordaram, e é mesmo muito telegraficamente. A questão dos contratos de cooperação. Todos nós sabemos que existiram alguns problemas ligados aos estabelecimentos de ensino que possibilitam o atendimento a necessidades educativas especiais, principalmente com as deficiências graves ou profundas. Vocês representam também esses estabelecimentos. Houve realmente uma situação de complicação e que vocês próprios vieram publicamente dizê-lo. O Ministério, penso que se disponibilizou a convosco a encontrar uma solução, e o que se pergunta é, para ir já à pergunta, o problema foi equacionado e enfrentado? Tem havido problemas, atrasos com financiamento regular mesmo assim? Houve entendimento com o Ministério para acerto do montante de financiamento, porque isto também está em causa, que também era uma das situações que estava em causa. Muito obrigado. Obrigada também. Vou então pedir ao Sr. Deputado Agostinho Santa, por ser o deputado mais antigo, eu adoro dizer isto, um deputado mais antigo do grupo de trabalho, que me substitua, segundo as regras, para eu poder fazer a intervenção enquanto deputado e não coordenador. Obrigada. A senhora Presidente insiste neste proforma. É evidente que pois, e como fala muito e normalmente tem 5 minutos, fala 10, está à espera que eu seja capaz de controlar esse tempo. Estou a brincar porque é quem... Não, eu também cumpri. Fiquei nos 5 minutos. E alguns segundos... Não, ainda não lhe dei a palavra. Não está a perder. Não, senhora. Mas não há problemas nós... Bom, de qualquer maneira, o facto de eu ter vindo para aqui não tem nada a ver com saúde mental. Não estamos os dois tolos. É por uma questão de coerência no tratamento destes assuntos. Portanto, em representação do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, dou a palavra à senhora deputada Cláudia André. Muito obrigada, Sr. Deputado e coordenador em substituição. Isto é muito pro forma. Já cumprimentei os presentes e cumprimento todos novamente. As perdas de aprendizagens e a sua recuperação foram um processo difícil primeiro
pelas características com que surgiram, como é evidente. As escolas, umas queriam trabalhar, no caso dos vossos associados, nem sempre puderam, outras, enfim. E as escolas, no todo, foram tratadas como públicas e, portanto, sendo ou não privadas, tendo ou não capacidade de resposta, em tempos de pandemia, pelo menos nas alturas já passado o pico da pandemia, não tiveram essa oportunidade de trabalhar como entendiam ser trabalhar e, portanto, eu percebo quando diz que deixem-nos trabalhar e deem-nos mais autonomia. É evidente, por exemplo, o PST tem questionado muito, sobretudo as formas, os instrumentos de avaliação das perdas de aprendizagens, das metodologias que estão a ser aplicadas e a avaliação do sucesso ou da eficácia, por assim dizer, deste plano de recuperação de aprendizagens. Temos trabalhado e dito que achamos que é relativamente pouco, que estes instrumentos poderão não ser suficientemente representativos dos problemas. No caso dos vossos associados, tenho 2 ou 3 questões que são mesmo questões, se calhar, que surgem por desconhecimento da realidade e, portanto, deixo já aqui, lamento se fizer alguma questão muito evidente ou muito prática. O plano da recuperação de aprendizagens dirigido pelo Ministério da Educação aos estabelecimentos de ensino foi dirigido aos estabelecimentos de ensino com obrigatoriedade de implementação também aos estabelecimentos de ensino dos associados, ou seja, dos privados e com contratos de associação. Qual foi depois a obrigatoriedade da parte das escolas, ou seja, as escolas dos vossos associados terão de fazer determinados relatórios, terão de fazer determinados pontos de situação, foram ou não foram chamadas, no fundo, a aplicar este plano. Outra questão tem a ver com aquilo que efetivamente realizaram dentro das vossas escolas, ou seja, sabe-se, por se ler e por se contactar com outras pessoas, que o plano de recuperação, ou seja, a recuperação de aprendizagens, não o plano em concreto, mas a recuperação de aprendizagens dentro dos colégios não tem tido problemas significativos, pelo menos em alguns casos. É evidente que nós sabemos, ao contrário, que a maioria, ou que muitos, se calhar não é a maioria, mas que muitos dos colégios são colégios que têm já de si crianças e jovens que têm um suporte familiar diferente, capaz de lhes dar um apoio, se for necessário, externo à escola. Mas dentro das escolas, quais foram os apoios, quais foram as metodologias, quais foram as práticas que os colégios implementaram para ajudar e apoiar estes alunos e os alunos que revelaram dificuldades? Efetivamente, quais as metodologias que deram sucesso, quais as metodologias que comprovadamente aconselhavam até outros a tomar e a colocar em prática, porque também estamos aqui para perceber quais seriam as melhores soluções para os problemas que temos nos dias de hoje e, portanto, se encontrarmos boas práticas e bons exemplos, tanto melhor. E, portanto, gostaria de perceber as dificuldades, mas, sobretudo, as soluções que encontraram e as estratégias que encontraram para resolver as dificuldades de aprendizagem que os vossos alunos tenham desenvolvido. E, basicamente, portanto, estamos também todos outra questão que eu penso que já afloraram na exposição inicial. Consideram que estes instrumentos que citaram, os do IAV, são suficientes, ou seja, a forma como um instrumento é construído, o universo que o instrumento abrange é suficiente ou, no entender dos vossos associados, deveria de se ter outra forma? Já sei que as provas de aflição, mas essas já existiam antes, no vosso entender devem ser no final do ciclo, nós também defendemos isso, mas, de qualquer das formas, tirando as provas de aflição tradicionais que já vinham de trás, os instrumentos de monitorização das aprendizagens são ou não são suficientes? As vossas escolas, os vossos associados aplicam outros além daqueles que têm por considerarem que estes são insuficientes? São as minhas questões e é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, vamos fazer a troca. Vamos fazer a troca. Mas podia já passar ali a palavra. Obrigada, Sr.
Passo então de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Na ordem certa. Agora estamos estacionados. Saúde a Sra. Deputada Coordenadora, os demais deputados e uma saudação especial ao Dr. Luís Virtuoso, ao Dr. Rodrigo Queiroz e Melo e ao Dr. Henrique Lobo Borges. Em primeiro lugar, para agradecer a apresentação inicial, quer dizer, ela foi muito clara e eu estou em absoluto acordo, em especial quando fala na liberdade de ensino e também na questão da formação de professores que merece ser discutida. Mas, como disse o Sr. Deputado Agostinho Santos, isto era uma conversa para muitas horas, para uma tarde, e em parte estamos aqui para ouvir e foi muito útil a clareza com que expôs os seus pontos de vista. Independentemente do que eu diga no conteúdo, há 3 aspectos que eu gostaria que concretizassem um pouco mais a vossa sensibilidade. Um tem a ver com as sinergias entre o público e o privado. Portanto, apresentou, foi mais do que um lamento, foi uma queixa, um protesto por estarem fora dos apoios do Estado. Portanto, esse é um aspecto. O outro aspecto foi referido agora na apresentação da Sra. Deputada Cláudia André, que é a eficácia dos modelos de recuperação de aprendizagens. E depois já concretizo. E uma última nota tem a ver com ouvir uma opinião vossa sobre a questão dos currículos escolares. Antes, um preâmbulo, quer dizer, quando nós falamos da recuperação das aprendizagens, já não associamos apenas à questão da pandemia. Portanto, há uma série de acontecimentos, como a instabilidade nas escolas, greves por aí fora, que vão manter esta questão endémica. Portanto, temos que encontrar respostas estruturais para além do contexto da pandemia. Então, nesta questão das sinergias, a primeira questão, o ensino privado cooperativo, dá respostas eficazes, é que se as respostas não fossem eficazes, não havia a transferência que está a haver de alunos do ensino público para o privado. Portanto, tem dado respostas eficazes no caso da pandemia, a integração de alunos, populações carenciadas da oferta pública. E o que fica claro é que, em vez de haver sinergias entre o público e o privado, parece que o privado está a agregar-se em contrapeso, isto é, contra o público. E, portanto, é preciso inverter esta lógica de forma cultural, moral, cívica, não sei, e se fosse possível, se dessem algumas hipóteses de resposta, algumas possibilidades para subverter este cenário que é estrutural. Portanto, em vez de termos em contrapeso o público e o privado, o que é que se pode fazer para encontrar sinergias? E eu digo isto porque deu exemplos de respostas do ensino privado no caso da pandemia. Disse que havia respostas distintas, diversas, até contraditórias, e até aí gostava que, se fosse possível, concretizar um pouco mais o correu bem e o correu mal. Exemplos. Mas deu também exemplos de respostas do ensino privado e cooperativo bem-sucedidas. Deu aqueles 2 casos, não é? O caso em que conseguiram integrar tecnologias e o caso do reforço do trabalho autónomo dos alunos. Isto são 2 exemplos bem-sucedidos em que podia haver uma transferência desse tipo de experiências para o ensino público. O facto é que não há. Não há porque vivemos em 2 mundos diferentes. Portanto, aqui é esta questão resumindo, como é que podemos desbloquear esta relação entre o público e o privado, seja a nível cultural, por aí fora. Um segundo aspecto, como eu disse, a Sra. Deputada Cláudia André já referiu, é este. Quando se fala em programas de recuperação de aprendizagens, quanto mais cirúrgicas e minimalistas forem as abordagens, tanto mais eficazes. Em vez de fazermos coisas de banda larga, que depois dali não se sabe o que é que resulta. E, portanto, quais são, no caso do ensino privado e da vossa experiência, eu sei que explicaram que estão a aguardar os estudos que concretizem as vossas intuições, mas já têm algumas intuições, não é? Da vossa intuição, insistindo na pergunta da Sra. Deputada Cláudia André, quais são os níveis de ensino, disciplinas, pontos específicos do programa, dos programas em que é mais eficaz fazer incidir o plano de recuperação das aprendizagens. Portanto, este é o segundo aspecto, concretizar de forma um pouco mais minimalista o que se pode fazer ao nível da recuperação das aprendizagens. Não tenho sequer 1 minuto, mas vou tentar dizer o último ponto, que é a questão dos currículos escolares. Nós temos chamado a atenção, o Chega, sistematicamente para o problema dos currículos escolares que cresceram muito nas últimas décadas. E, ao crescerem, tornaram-se, de alguma forma, ou mais do que alguma forma, disfuncionais e agregarem um conjunto de questões.
E os currículos escolares acabam por ser inimigos da inserção social dos alunos, porque ocupam tanto tempo na escola e falta tempo para outro tipo de inserção social dos alunos. Quando o Dr. Luís Virtuoso referiu que há um problema de natureza psicossocial, que já vai do básico e já chega ao secundário, é porque nós precisamos de equilibrar um pouco mais a inserção social das crianças, não esgotá-las no Estado ou na escola. Portanto, aqui, e isso, a questão era esta, só para terminar, saber se a redução dos currículos não era uma forma de resolver estes problemas que estamos a falar, do equilíbrio psicossocial, mas também de ter espaço, ter momentos para, quando fosse preciso recuperar aprendizagens, havia essa folga, essa margem, que hoje está demasiado esgotada. Portanto, são estas as questões. Obrigado pela tolerância. Obrigado. A tolerância é igual para todos. Muito obrigada também. E então passo a palavra à senhora deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, por favor. Muito obrigada, antes de mais, e com um ritmo relativamente acelerado, porque o tempo vai ser pouco para tudo o que quero. Começar por agradecer ao Dr. Henrique Lobo Borges, ao Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, com quem já temos tido diversas reuniões de trabalho, e em especial, e fazendo aqui uma introdução, ao Dr. Luís Virtuoso, que foi, enquanto professor, que fez parte da minha formação pessoal, e, portanto, fica também aqui o meu agradecimento público. Em relação ao contexto que aqui temos da audição da AEP, também um agradecimento prévio pelo trabalho que têm feito, que é muito difícil, nomeadamente, na minha opinião, neste contexto atual, às vezes até de alguma quase demonização do ensino privado. Nós ainda ontem assistimos, e eu em particular, na audição com o Ministro da Educação, sendo o cooperativo um bocadinho mais tolerado quase no discurso público, mas mesmo assim há aqui há um papel muito importante que a Associação tem de explicação, de fundamentação, e para além disso tem demonstrado ao longo do tempo, nomeadamente, lembro-me, por exemplo, os contributos públicos que fazem para o Orçamento do Estado, que fazem com fundamentação, com quantificação, e isso é um trabalho extraordinariamente útil, não só para os associados, mas para quem está a analisar as políticas e a analisar as medidas, e, portanto, esse agradecimento concreto ao trabalho que têm feito. A Iniciativa Liberal, ao contrário das acusações do Sr. Ministro, nós não atacamos a escola pública e defendemos a escola privada e o ensino cooperativo. O que nós estamos neste momento muito críticos é da política pública de educação. Nós temos aqui uma visão muito clara e que coincide com alguns temas que aqui falaram sobre as necessidades de autonomia, sobre efetiva descentralização, sobre o fomento de projetos pedagógicos diversos, sobre liberdade de escolha, claro, como contraponto de uma avaliação externa bastante rigorosa e exigente, porque é essa que permite dar mais liberdade, e depois um contraponto até do bem público e do bem social, que é a própria educação. Portanto, nós não podemos facilitar de não ter essa avaliação. Mas notei com alguma preocupação a expressão, alguma ânsia de controlar os colégios. A par disto, a Iniciativa Liberal tem uma profunda prioridade à literacia, à educação, até como próprio elemento de liberdade de escolha. Há muitos preconceitos e nós temos vindo, nomeadamente com diversas medidas, debates, espaço público, artigos, debates plenários, em diversas ocasiões, falarmos do que se passa em relação à divergência dos manuais escolares nas escolas públicas e privadas, da ação social, sim, o tema de digitalização. Eu acho que há aqui um preconceito, e perdoem-me que fale assim, mas eu também já o disse noutras ocasiões, que é um preconceito, parece, nas escolas privadas. Só há ricos, nas escolas públicas é pobres, isso obviamente não funciona assim. Há alunos carenciados em todo lado, há pais que fazem muitos esforços para pagar uma mensalidade, e, portanto, há aqui um conjunto de preconceito, e o preconceito, curiosamente, não é partidário, é das políticas governativas. E, portanto, todo o trabalho que nós tivermos para denunciar e para mostrar que a opção devia ser na criança, na política de educação e no suporte aos professores e aos restantes pessoal da área, portanto, não docente, por exemplo, quem não se recorda de um auxiliar na sua vida, não é? E, portanto, isto é muito importante. Há dados concretos de um estudo da Nova, de 2021, eu já explico porque é que eu vou buscar estes dados mais atrás, em que falava claramente do impacto que os professores consideravam da expectativa do resultado das recuperações de aprendizagens, em que nas escolas privadas havia uma expectativa mais alta de conseguirem fazer uma recuperação de aprendizagens do que nas públicas.
Isto remete-me aqui para dois temas. Primeiro, o Ministro da Educação ontem disse que ia fazer uma avaliação de impacto para ver que medidas é que iria colocar no próximo ano. Isto já nos diverge, porque, afinal, não há dados, porque se houvesse dados não precisava de fazer mais avaliação para saber que medidas é que ia prorrogar, não é? Por outro lado, reparem que nós estamos a falar de percepção de impacto das medidas, é o que o Ministro tem dito, e a percepção de impacto não é avaliar o impacto das medidas. Portanto, nós continuamos a ser críticos que a avaliação do impacto das medidas não está feita. E isso remete-nos para um problema e pergunta concreta, que é: como é que estão a ver neste momento as provas de aferição digitais, nomeadamente no segundo ano, e antecipo já que nós vemos com a maior preocupação, porque aquilo que nos está a parecer é que aquilo que se vai avaliar, essas escolas estão ou não capacitadas digitalmente, quais é que são os conhecimentos digitais dos alunos e não as aprendizagens efetivas. O que é que isto acontece? Se nós não fizermos uma avaliação correta das aprendizagens, pergunto como é que sabemos onde é que vamos intervir, pergunto onde é que vamos prorrogar, pergunto onde é que vai ser esta ação. Nós estamos a ser muito vocais neste tema, preocupa-nos muito e por isso gostávamos de ter a vossa opinião, sendo que vou considerar, até pelo que disseram, que as escolas privadas estarão mais bem preparadas para reagir do que a generalidade das públicas, mas as provas de aferição são de caráter universal. Um segundo ponto, autonomia e flexibilidade. Uma apreciação, se consideram que tem mais autonomia e flexibilidade do que as escolas públicas, e se nesse caso se conseguem estar mais bem preparados para reagir a temas como a recuperação de aprendizagens ou não. E perguntar, já nos disseram algumas dificuldades na implementação do plano e desafios, se tem sido a vossa experiência, nomeadamente da associação, se têm sido aproveitadas para a monitorização do plano do Governo, se têm participado quer no desenho de medidas, quer na monitorização do plano. Muito mais haveria a dizer, mas espero que nos encontremos em mais ocasiões. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Começamos então de imediato os 10 minutos com o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo. Muito bem, não tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Sr. Deputado, muito obrigado por nos receberem cá. Saltando diretamente, temos aqui muitas questões e havia duas ideias que se calhar começava, que respondem a várias das questões e depois passava, não gostávamos de deixar ninguém sem resposta, digamos assim. Em primeiro lugar, esta dicotomia de público-privado é uma dicotomia que para nós faz todo o sentido do ponto de vista analítico, porque são sistemas regulatórios diferentes, são escolas que depois têm regras diferentes para operar. E, portanto, essa distinção faz sentido e é analítica. Todas as outras parecem-nos bastante disparatadas no sentido em que são utilizadas para alguém provar um ponto que à partida já tinha e depois o exemplo geralmente sai ao lado. Estamos muito à vontade para dizer isto porque a AEP teve a iniciativa do Congresso das Escolas, que já vai há 6 anos que fazemos, ano sim, ano não, e que foi a iniciativa da AEP, a que se juntaram logo, e portanto depois o sucesso do Congresso não é nosso, é as duas associações de diretores de escolas públicas, a Associação das Escolas Profissionais, e portanto nada nos move e não queremos ser um joguete nas discussões que são de outra natureza e que não nos interessam nada, portanto nós estamos com as associações dos diretores, o Congresso do Ensino Artístico Especializado, que também iniciámos, vamos agora para a 3ª edição, onde também juntamos o público e aí até também o superior, a formação de diretores que fizemos em conjunto com os nossos congêneres das associações da AND e da ANDAEP. E, portanto, quer dizer, de facto, temos, nos últimos 10 anos, feito um esforço grande, até organizacional, compreendendo que a AEP é a maior das organizações deste setor neste sentido, mas um esforço grande de estarmos ao lado e mostrar que não nos parece-nos que esta dicotomia tem questões analíticas, mas depois faz pouco sentido no sistema educativo. O que, aliás, já vem desde os documentos, desde 79, desde a Constituição, desde a Lei de Bases, depois é sempre lido que nós temos o direito à existência, parece-nos que os documentos fundadores dizem que nós temos o direito a ser considerados dentro da rede. A percentagem de alunos no ensino particular e cooperativo não pode ser ignorado, especialmente o crescimento, e continuamos sempre a dizê-lo, estamos do lado da solução e da não desagregação social, porque a percentagem que atualmente estão no ensino particular e cooperativo a pagar,
Portanto, não estou a falar de escolas profissionais, não estou a falar de contratos de associação, portanto, os que têm que pagar ou ter uma bolsa do próprio colégio é demasiado grande para se continuar a olhar para o lado. É claro que para nós é muito positiva, mas em termos europeus é uma aberração, porque isto significa que há crianças que durante 12 anos são educadas à parte, crescem à parte, namoram à parte, casam à parte, vivem à parte, fazem empresas à parte, e isto do ponto de vista da textura social é um absurdo. E, portanto, a nossa guerra sempre foi, como foi o Sr. Presidente, e continuará a ser. Parece-nos que cada vez mais há todas as razões para se encontrar forma do nosso público poder ser mais heterogéneo. E agora, todos os anos que passam, vêm novos dados das estatísticas da educação e nós reforçamos. Isto não é uma questão de garantir mercado ou de procurar mercado, o mercado está muito bem, obrigado. Isto é uma questão de coesão social, é uma questão de fazer sentido. Fala-se nas sociais-democracias do norte da Europa e depois esquece sempre este ponto fundamental, é que nas sociais-democracias do norte da Europa existem operadores privados que também recebem todos, têm outras coisas, mas enfim, isto é importante como pano de fundo para o que vamos dizer a seguir, que é o PRA e o particular e cooperativo, portanto, Plano de Recuperação de Aprendizagem e o particular e cooperativo. Também deixando claro que, ao nível do que é o diálogo e do encontro, temos tido sempre, já era tradicional e continua-se, nada mudou nesse sentido, as melhores relações com o Ministério da Educação, seja com o Governo, seja com a Administração, no sentido em que sentimos-nos, nesse sentido, parceiros ouvidos, depois o impacto, depois, enfim, as discordâncias são naturais, mas, acima de tudo, não podemos dizer que estejamos ao lado, mas também podemos dizer, por exemplo, no PRA é respeitado o facto de que, ao final do dia, é um plano que o que tem é como é que vamos ajudar as escolas públicas a fazer aquilo que, por força da natureza das nossas necessidades, nós já fazemos de qualquer forma. Neste sentido, a recuperação das aprendizagens não é algo que surgiu com a pandemia. A recuperação das aprendizagens é algo que existe cada vez que um aluno não aprende. É claro que agora podem ter sido muito mais alunos e muito mais severas, mas quer dizer, a lógica de que há alguma coisa nova que antes não se fazia, agora se faz e os alunos vão recuperar um ano de perda de aprendizagens, parece-nos algo difícil. Portanto, isto só no sentido de percebemos a oportunidade de, havendo uma sensação pública e geral de que há perda, se tenta instituir mecanismos que depois se mantenham no tempo para... Quer dizer, se isto deu resultado, nem percebo a ideia de acabar com algo que está a dar resultado. E, portanto, nesse sentido, o Governo foi bastante respeitador do que é a autonomia do particular e cooperativo, até porque o plano, e isto não é uma crítica ao plano, é só dizer, no fundo o plano é um toolkit pedagógico e de várias formas, das tutorias, quer dizer, é uma forma de propostas de organização diferente da escola ou de melhoria da leitura, etc., que estão disponíveis, que estão para as escolas poderem fazer. E, portanto, isso... Pronto, para nós, sim, já fazíamos. Há umas ideias que são boas, já fazíamos, outras que não achamos boa ideia. Não conseguimos, enquanto associação, dizer o que é que cada colégio está ou não está, pode ter ou não pode ter aproveitado daquilo. O que é que podemos dizer? Que havia um pacote de maiores recursos, ou alguns recursos associados a este plano, que não se aplica no privado, nem no privado com contrato de associação, e, portanto, para nós é completamente desinteressante. Muitas vezes podia ser, mas se fizerem as tutorias têm mais horas e, portanto, as pessoas vão atrás das tutorias, independentemente de serem boas ideias, porque dá mais horas, mas nas escolas públicas, não é? Damos todos, não é? Portanto, como no privado não dá mais horas, o incentivo a fazer uma coisa, concordo ou não existe, porque... Há algo que eu posso dizer, sempre que há muitas dúvidas de aplicação de algo que seja do Ministério da Educação, os serviços da app, pronto, o telefone, os mails, etc., começam sou obrigado, não sou obrigado, tenho que fazer, não tenho que fazer, como é que eu faço isto, como é que não faço aquilo, e nesta matéria não tivemos nada de especial. Tenho dúvidas se isto se me aplica ou se posso ou não seguir essa medida e, portanto, não temos opinião institucional sobre o conjunto de medidas que lá estão, não sei dizer todas elas em abstrato fazem sentido, se aquilo melhorou ou não, quer dizer, já temos muitos colégios a fazer tutoria há muitos anos, portanto, as tutorias não são nada de novo, outros que não fazem e continuam a não fazer, não é tanto por aí. A questão da avaliação preocupa-nos e dos dados, porque os dados que conhecemos até agora para Portugal, portanto, e aqui mesmo a AEP, cada colégio conhece muito bem a situação dos seus alunos em especial. Enquanto instituição, não conseguimos ter uma opinião formada, porque os dados que conhecemos para Portugal, neste momento, dizem que não houve perda de aprendizagens. Quer dizer, os únicos dados que temos, dados mesmo, é as provas da frição, e essas não têm uma diferença muito grande. Há outro dado que para nós nos impressiona muito e é muito importante, que são os exames nacionais. É certo que nos exames nacionais houve uma calibração do exame no ano por causa da pandemia, razoável, foi transparente e estamos de acordo, não há dúvida.
Agora, o número de alunos, e eram só os alunos que tinham que queriam ir para o ensino superior, é certo, mas mesmo com essa calibração, que era só do ponto do valor de cada questão, e sendo só os alunos que queriam ir para o ensino superior, o número de alunos que tiveram 18, 19 e 20, ou 180, 190 e 200 nos exames nacionais foi incrível. E, portanto, esses pelo menos não tiveram perda nenhuma que seja relevante. Quer dizer, podemos dizer, tinham tido um bocadinho. Portanto, o que é este plano de recuperação das aprendizagens? Depende muito, varia muito, porque há muitos casos onde, no segundo ano, as provas de aferição ao nível da leitura não demonstram uma perda brutal. Todos estaríamos à espera, eu estava à espera que os alunos não tivessem aprendido a ler. Os resultados na leitura não são dramáticos, são tão maus como eram, mas não são dramáticos. Vamos ter agora os testes de diagnóstico. Politicamente, e aí não é o negócio da AEP, haverá quem diga que isto, a única coisa que podemos dizer é do acompanhamento que nós temos do IAV, nada foi feito diferente para ter resultados diferentes. Vamos ter o PISA e o TIMSS a sair agora, e tivemos um PISA e um TIMSS pré-pandemia, temos agora o PISA e o TIMSS pós-pandemia. Este ano vamos ter o resultado, e aí é indiscutível que aquelas provas são as mesmas, as perguntas são perguntas fechadas, etc. Pode ser que o TIMSS e o PISA nos digam que esta questão da recuperação das aprendizagens é algo muito relativo ou não. Vamos ver. Se for muito diferente dos resultados internos, temos aí um problema que é técnico, e aí nós metemos política e não nos metemos sobre como é que as provas internas dão um resultado e as internacionais dão um resultado completamente diferente. E isto também quanto aos instrumentos do IAV. Na pandemia, correu com enorme dificuldade algo que é muito próprio do EPC e que não tem a ver com o público, que é esta relação com os pais enquanto pagadores. Portanto, é evidente que há aqui toda uma tensão e, portanto, há aí toda essa dinâmica difícil. Mas isso também foi um problema que trouxe uma grande vantagem. É que se as coisas em muitos colégios correram muito bem, dentro daquele contexto, evidente, foi exatamente por isso, quer dizer, não havia como não garantir que os alunos tinham acompanhamento, estavam lá, etc., porque senão os pais, evidentemente, se é assim não pago, se não pago não há dinheiro, se não há dinheiro não há ordenados, e portanto tínhamos aqui um problema grande. E eu diria que a melhor mostra que as coisas correram ao nível da capacidade de transição para um ensino não presencial, correram bem, é o facto que, de facto, ao nível de pagamentos, não pagamentos, etc., não há contas em atraso, não houve grande contestação social, não houve nada, e, portanto, com exceção, evidentemente, do pré-escolar e da creche, como é evidente, mas em tudo mais não houve grande contestação, e, portanto, foi um esforço enorme dos colégios e dos seus professores, que tiveram que se reinventar, mas a verdade é que na primeira paragem foi muito difícil, como é evidente, estávamos todos a aprender, na segunda paragem a coisa funcionou. E isto leva-nos ao que nós gostávamos muito de deixar, não é o tema central, ou se calhar é que deixar-nos reorganizar o tempo e o espaço escolar de outra forma pode levar a melhores aprendizagens. Quer dizer, um exemplo muito simples, alunos do terceiro ciclo e secundário, se eles com trabalho autónomo, porque os professores fizeram isso bem feito, pensaram o trabalho autónomo. Portanto, quando se dizia para fazer isto ou aquilo, não era resolvam a página 50 a 30. Se com trabalho autónomo uma quantidade enorme de alunos estão a aprender bem, reparem a quantidade de horas de professor que nós podemos dedicar só àqueles que não estão a ser capazes. E, portanto, deixamos aqui, embora isto seja algo que se calhar mais de ver, mas deixem-nos contar as horas de matemática ou geografia, ok, como nós entendermos, porque estar a dizer como as horas curriculares significa menino sentado na cadeira na sala de aula, a pandemia mostrou-nos que isso é irrelevante e é só tempo perdido. Eu posso ter um aluno a ter ótimos resultados a matemática e que vai ao colégio, que se calhar tem menos horas de matemática, tem mais horas não sei o quê, tem horas de matemática que são de trabalho autónomo ou em grupo ou o que seja. Não percebemos porque é que a administração ou o governo, seja ele quem for, tem agora uma varinha mágica a dizer que 5 horas por semana de matemática numa sala de aula é a maneira de se aprender matemática. A pandemia mostrou que não é. Para terminar, 2 notas finais, uma contra os contratos de cooperação, portanto, o apoio ao ensino especial. Não trouxemos aqui nossa abertura, porque ontem ouvimos na Comissão de Educação o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro, agora não me recordo qual dos dois, a dizer que a portaria estava para publicação ou próxima publicação. Esperemos que sim, porque de facto esse é um processo que correu bem no sentido em que, com 4 anos de atraso, mas chegámos a acordo, foi muito falado, em muita proximidade com a administração educativa, chegou-se a um valor, o que foi possível, não foi o valor possível, enfim, não importa, portanto foi um caminho de total parceria quando finalmente foi para resolver o assunto. Agora isto foi resolvido em dezembro,
E, portanto, percebemos que o processo legislativo é moroso, mas é uma portaria, não é uma lei de base, e, portanto, poderia ser mais rápido. Desde já aceitar o desafio do Sr. Deputado Agostinho Santo, e não levar mal que me meta consigo, de termos mais horas a falar com isso, temos pedido de audiência pendente no grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, aceitamos e viremos, estaremos, e, portanto, com todo o gosto. Muito obrigada. Sr. Presidente, não tem mais nada a dizer também, não é? Se me der dois segundos. Sim. Queria só referir duas coisas. A primeira é que nós, no diálogo que eu tenho tido até com os diretores, há um grande empenho de toda a classe docente a resolver o problema. E esse trabalho tem que ser feito em conjunto, em colaboração, tem que ser um trabalho colaborativo entre os professores e entre os alunos. E é aqui que entra a autonomia das escolas, é que nós temos que pôr, e é isso que temos agarrado muito, aos melhores alunos, é que possam trabalhar com os alunos mais fracos e possam fazer aquele trabalho de parceria. E isto tem que ser possível em espaços próprios, e isso tem sido um dos segredos para irmos ultrapassando paulatinamente estes problemas. Porque a verdade é que as tutorias individuais, tutorias de apoio, de grupo, tudo isso fazemos há anos e anos e anos. E fomos resolvendo todos os casos. O nosso grau de sucesso no ensino privado, como deve calcular, é quase ridículo. Eu diria assim, uma porcentagem de 0,000 é muito pouco. E, portanto, é com este tipo de trabalho que nós temos que fazer, é com as pessoas, é com as famílias, e isso sai-nos a todos do pelo, mas não há outra forma mesmo. Não há outra forma de resolver o sistema. Mais paulatinamente, se quiserem, podemos. Queria terminar só a dizer o seguinte. Em relação àquilo que foi um assunto que eu abordei, que tem a ver com os contratos de associação. Nós, quando terminarmos aqui uma série de uma relação quase que entre 100 e tal colégios e passamos para 20 e tal, nós perdemos aqui uma oportunidade soberana. Criou-se uma bolha à volta dos nossos colégios que não nos agrada minimamente. Os nossos alunos perderam o mundo interno. É que vivem numa bolha que acham que é a realidade e não é a realidade. E a formação dos nossos alunos é importante que se abra ao mundo europeu, a nível mundial e interno. Como é que é a pobreza aqui ao lado? E nós, nos contratos de associação, tínhamos oportunidade. Os nossos colégios privados continuam a ter algumas oportunidades. Eu lembro, quando eu era diretor do meu colégio, nós tínhamos quase 80 famílias a apoiar. E algumas delas eram bem carentes. Algumas delas eram apoiadas pelos avós. Portanto, quando se diz, é para meninos ricos, não é verdade. Não é verdade. Isso. E, portanto, essa perda de mundo, para nós, é altamente preocupante. Quando o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo diz assim, que isto vai afetar a formação das empresas, é verdade. E neste momento, os nossos jovens, principalmente os nossos jovens, estão a achar que vivem num mundo que não é real. Que não existe. Portanto, isto preocupa-nos imenso. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada aos senhores diretor executivo e assessor de direção pela presença. Foi um gosto revê-los e desejo um bom resto de semana. Muito obrigado.